Você não pode mudar o seu destino da noite para o dia, mas pode mudar a direção da noite para o dia. Esta é uma frase de Jim Rohn, um dos meus autores favoritos, e ele quer dizer que sempre podemos mudar a rota dos nossos destinos, geralmente mudando os nossos pensamentos predominantes. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a diferença entre a mentalidade de empregado e a mentalidade empresarial ou empreendedora. E também por que talvez você esteja correndo e correndo, mas sem sair do lugar. Então, fica comigo até o fim, porque nesse vídeo ainda vou te dar 5 estratégias que vão ajudar você a cultivar o pensamento empresarial para que você consiga chegar mais perto do seu objetivo como empresário ou empresária. Mudar a maneira como pensamos é o primeiro passo para transformar as nossas vidas. Quando falamos em mentalidade, a diferença entre pensar como empregado e pensar como empresário é fundamental para quem quer empreender. Nesse vídeo, vamos explorar essa diferença e como você pode fazer essa transição de mentalidade para alcançar o sucesso nos seus negócios. Quem pensa como empregado está acostumado a só fazer as coisas se alguém mandar fazer. Eles esperam que alguém diga o que fazer, quando fazer e como fazer. A maior prova disso é que a maioria das pessoas, quando tira férias de 30 dias, ou seja, as férias cheias, não sabe o que fazer com tanto tempo livre, ficam perdidas e acabam desperdiçando o tempo delas. Aí, ao invés de aprenderem a planejar as férias, o que elas fazem? Nas férias seguintes, vendem 20 dias das férias, que é o máximo que a nossa lei permite, para não ter que ficar pensando sobre o que vão fazer nas férias. Esse é o comportamento típico de empregado e que precisamos começar a mudar isso em nós. Essa mentalidade é resultado de um sistema educacional que, desde a Revolução Industrial, foi desenhado para criar empregados e não empreendedores. Vou refrescar a sua memória. Antes da Revolução Industrial, os produtos que utilizávamos eram fabricados por artesãos. Na Revolução Industrial, isso mudou e tudo passou a ser fabricado em fábricas que empregavam muitas pessoas como mão de obra, inclusive crianças a partir de 5 anos que eram obrigadas a trabalhar 12 horas todos os dias. E se não fosse o surgimento dos movimentos sindicais e as leis trabalhistas, isso estaria acontecendo até hoje. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por causa dessa mudança no quadro social, artesãos passaram a ser empregados destas fábricas e a sociedade sentiu a necessidade de educar as crianças, desde pequenas, para serem empregadas nestas grandes indústrias que surgiram naquele momento. E ainda hoje, mesmo nas faculdades, esta forma de pensar ainda persiste. Os dentistas ou advogados saem das faculdades sem saber como ganhar dinheiro com as suas próprias profissões. Isso reflete como a nossa educação está deficiente e precisa mudar para refletir a nova sociedade que está surgindo agora. Já quem pensa como empresário vê oportunidades, assume riscos e toma iniciativas. Eles fazem o que precisa ser feito, independentemente das circunstâncias. Essa mentalidade é proativa e focada em soluções. Só que o problema é que, geralmente, quem pensa como empresário são os poucos que tiveram uma educação mais aprimorada, fazendo viagens para o exterior e conhecendo outros pontos de vista e outras formas de se agir como sociedade. Claro que podemos mudar isso em nós, senão eu não estaria fazendo este vídeo aqui para você. Mas deixe-me falar de um grande exemplo de mentalidade empresarial dos nossos tempos. Deixe-me contar a história inspiradora de Steve Jobs, alguém que eu aprendi a admirar muito. Como você deve saber, Steve Jobs é fundador da Apple, aquela empresa que faz os iPhones e os iPads. Steve Jobs
começou muito cedo a empreender, porque ele sempre teve instintivamente o tino empresarial, ou seja, a iniciativa de fazer o que é preciso fazer para criar negócios. Dessa forma, ele criou a Apple Computers na sua garagem junto com alguns amigos. Depois de um tempo, a empresa, após já ser bastante conhecida pelo povo, começou a passar por dificuldades e Steve Jobs foi demitido da empresa que ele mesmo havia fundado. Mas, ao invés de se render ao fracasso, ele escolheu seguir em frente com determinação e visão. Fundou a Next, uma empresa de computadores com design inovador, e a Pixar, uma empresa de animação e criação de desenhos infantis, comprada depois pela Disney. Duas empresas que não apenas sobreviveram, mas prosperaram sob sua liderança visionária. A Apple continuava em dificuldades quando o board da empresa decidiu trazer Jobs de volta. O retorno de Jobs à Apple, anos depois, marcou não apenas a sua volta à empresa, mas uma revolução completa na indústria tecnológica. Enquanto muitos esperavam que a Apple fosse apenas uma sombra do seu antigo eu, Jobs tinha outros planos para a empresa. Ele trouxe não apenas novos produtos, mas uma filosofia completamente nova. O iMac, com seu design inovador e funcionalidade intuitiva, foi apenas o começo. Seguiu-se o iPod, que transformou a maneira como ouvimos música, e o iPhone, que redefiniu o conceito de smartphones. Por fim, o iPad, um tablet que foi inspirado nos smartphones, introduziu uma nova era de computação móvel. O que distinguiu Jobs foi a sua capacidade única de não apenas identificar oportunidades, mas de executar decisivamente suas visões. Ele desafiou o status quo, inspirando sua equipe a pensar além dos limites convencionais e a abraçar a inovação radical. Enquanto muitos executivos podem ter hesitado diante de mudanças tão drásticas, Jobs liderou com uma convicção inabalável. Ele compreendeu que o sucesso não viria apenas da evolução do que já existia, mas sim da criação de novos produtos inovadores e totalmente diferentes do que era conhecido até então. Essa abordagem não se limitava aos produtos. Jobs também revitalizou a cultura corporativa da Apple, estabelecendo padrões de excelência que inspiraram não apenas os seus colaboradores, mas toda a indústria. Ele encarnou a mentalidade empreendedora, onde cada desafio era visto como uma oportunidade de inovação e crescimento, e não como um problema. Sua história é um lembrete poderoso de que o verdadeiro empreendedorismo vai além da simples gestão de negócios. É uma busca incansável pela excelência, pela reinvenção constante e pela criação de um impacto duradouro no mundo ao nosso redor. Agora, vamos falar sobre algumas estratégias e dicas para adotar a mentalidade empreendedora. Primeira dica: assuma a responsabilidade. Isso significa reconhecer que você é o principal agente de mudança na sua vida e nos seus negócios. Empresários não se limitam a aceitar as circunstâncias, eles moldam ativamente o seu destino. Assumir a responsabilidade envolve não apenas celebrar os sucessos, mas também enfrentar os desafios de frente, aprendendo com os erros e buscando constantemente maneiras de melhorar. Ao fazer isso, você se capacita a influenciar positivamente o rumo dos acontecimentos, construindo um caminho sólido em direção ao seu sucesso. Segunda dica: seja proativo. Isso significa não ficar esperando passivamente que as oportunidades batam à sua porta, mas sim criar ativamente estas oportunidades. Em vez de apenas reagir às situações, antecipe-se e tome a iniciativa. Identifique desafios antes que eles se tornem problemas maiores e busque soluções criativas que não apenas resolvam as questões imediatas, mas também abram novos caminhos para o crescimento e inovação nos seus negócios. Terceira dica: gestão do tempo. A habilidade de gerenciar eficazmente o tempo é crucial para qualquer empresário.
É através dessa habilidade que você maximiza a sua produtividade e eficiência. Utilize ferramentas como listas de tarefas e calendários para planejar meticulosamente o seu dia, garantindo que cada momento seja dedicado às atividades mais importantes e estratégicas para o crescimento do seu negócio. Ao priorizar de maneira inteligente e focada, você não apenas aumenta a sua capacidade de realização, mas também mantém o controle sobre os seus objetivos e metas de longo prazo. A nossa quarta dica é aprendizado contínuo. A chave para o sucesso duradouro como empresário é o compromisso com o aprendizado constante. Esteja sempre aberto a novas ideias, perspectivas e habilidades. Ler livros relevantes, participar de cursos e buscar mentores experientes são formas poderosas de expandir o seu conhecimento e aprimorar as suas capacidades. Esse investimento no seu desenvolvimento pessoal não apenas fortalece as suas habilidades técnicas e estratégicas, mas também aumenta a sua adaptabilidade às mudanças do mercado e abre portas para as oportunidades inovadoras. Quinta dica: crie hábitos positivos. Os hábitos diários são a base sólida sobre a qual o sucesso é construído. Dedique um tempo todas as manhãs para estabelecer um ritual de planejamento. Reserve alguns momentos para refletir suas metas de curto e longo prazo, ajustar suas prioridades e definir as tarefas mais importantes do dia. Esse simples ato de planejamento não apenas aumenta a sua eficiência ao longo do dia, mas também mantém a sua visão clara e a sua motivação elevada para alcançar os seus objetivos. Vamos falar sobre como implementar esses hábitos diários. Comece com o planejamento matinal que eu acabei de falar. Reserve alguns minutos todas as manhãs para revisar as suas metas e planejar as suas tarefas. Mas não é qualquer tarefa. É aquela tarefa que vai fazer você dar um passo a mais em direção ao seu objetivo. Muitas pessoas confundem atividade produtiva com movimento. Correr na esteira é só movimento. Ir em direção ao seu objetivo acontece quando você define uma tarefa que te leve mais próximo do seu objetivo. Aprenda a diferenciar uma coisa da outra. Isso ajuda a manter o foco e a produtividade. Divida seu dia em blocos de tempo dedicados a tarefas específicas. Isso evita a procrastinação e aumenta a sua eficiência. Ao final do dia, revise o que você fez e identifique áreas de melhoria. Isso permite um ajuste contínuo e uma maior eficiência a longo prazo. Quero fechar esse vídeo com outra frase de Jim Rohn, mas antes eu peço para você dar um like aqui para mim, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou deixar aqui para você. E a frase de Jim Rohn é: ou você comanda o dia ou o dia comanda você, que significa que você precisa tomar as rédeas do seu dia. Mudar a sua mentalidade de empregado para uma mentalidade de empresário é um processo contínuo, mas os resultados, lógico, valem a pena. Ao adotar uma mentalidade empreendedora, você se tornará muito mais proativo, assumirá o controle da sua vida e estará no caminho certo para construir um negócio de sucesso. Lembre-se, o sucesso não acontece da noite para o dia, mas com dedicação e uma mentalidade correta, você pode alcançar grandes coisas. Continue aprendendo, se adaptando e crescendo. Essas estratégias e dicas são apenas o começo. Ao implementar esses hábitos na sua rotina diária, você começará a ver mudanças significativas na maneira como aborda seus negócios e sua vida. Seja persistente e lembre-se de que a jornada é tão importante quanto o destino. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!